Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 de junho de 2022, quinta-feira, 7ª semana do tempo pascal. O evangelho de hoje é João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Vamos rezar e pedir ao Espírito Santo para a gente fazer uma pequena partilha do evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. A glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e querida irmã, que bom que você está aí, já para a gente fazer uma partilha do Evangelho juntos. Bom dia, estamos acordados ainda, né? O Evangelho de hoje, ainda Jesus está nos discursos de despedida com os discípulos. Está se despedindo dos discípulos. E o Evangelho de hoje, do versículo 20 ao 26, Jesus faz uma oração de unidade. Ontem, hoje, o Evangelho faz parte da oração sacerdotal de Jesus. Mas dos versículos 20 ao 26, que é o Evangelho de hoje, é chamada a oração da unidade. Jesus roga ao Pai pela unidade dos cristãos. Gente, que lindo isso! Como que Jesus é tremendo! Só de ouvir isso, eu tenho certeza que o meu e o teu coração recebe uma mansidão, recebe o amor de Jesus. Jesus amou tanto o mundo que ele olhou para o céu e rogou ao Pai para que eu e você, para que nós fôssemos unidos. Ele falou para o Pai, do mesmo jeito do mesmo jeito que nós somos um, Pai, eu quero que eles também sejam um. Jesus se preocupou com isso. Antes de partir, de subir ao Pai, ele fez a oração.
pela unidade, ele rogou pela unidade dos cristãos. Você vê aí nesta oração da unidade o desejo que Jesus tem de instaurar na terra o seu reino de amor. Tanto que no final do Evangelho ele fala, para que as pessoas possam ver e crer que tu me enviastes. Eu peço a unidade deles, entende? A unidade chama a atenção do mundo. Quando tem unidade, quando tem união, quando tem amor, partilha, verdade, quando um ajuda o outro, quando um se posiciona no lugar do outro, quando um sofre com a dor do outro, quando um se alegra com a alegria do outro, quando tem junção, união, unidade, aí está o reino de Deus, aí está o amor de Deus e aí está o mundo de olho em cima. Desperta a curiosidade das pessoas onde tem unidade e amor. As pessoas, por natureza, elas querem se aproximar. Foi assim no começo da igreja primitiva, não é assim que eles falavam? As pessoas que não eram convertidas no cristianismo, olhavam para os primeiros cristãos e falavam, olha como eles se amam, e queria se aproximar. Então Jesus sabe de tudo isso, por isso que ele fez essa oração de unidade, oração de união, pedindo, rogando ao Pai a unidade. Entende, meu irmão, minha irmã? E ele quer instaurar o seu reino aqui na terra através do quê? Do que ele falou para o Pai? Através da sua palavra. É por isso que no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele ensina aos discípulos, ele dá uma ordem, né? Ide por todo o mundo e pregai a todos o Evangelho. A palavra pregada, as pessoas passam a conhecer e entender. Sem pregação não tem como conhecer Jesus. Você está entendendo? E veja, o versículo 20 e o versículo 21, vou ler para você aqui, que aqui está a oração, né? Eu dei-lhes, aqui, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Pai Santo, no versículo 20, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Jesus fala da unidade a todo instante. Então, nessa oração que Jesus fez ali, 2000 anos atrás, estava eu e você. Jesus, naquele momento, ele rogou por aqueles que viriam depois dos discípulos e que acreditariam nele por causa do quê? Por causa da sua palavra. Quem são essas pessoas? Somos nós. Nós acreditamos em Jesus por causa da palavra. Se não fosse a palavra, nós não acreditaríamos, nós não conhecíamos. Então veja já a primeira coisa que chama atenção no Evangelho. Jesus pedindo ao Pai a unidade nossa, e Jesus, eu descobrindo que 2000 anos atrás, quando Jesus fez essa oração, rogando, não somente pelos discípulos, mas por aqueles que ainda viriam depois deles, por causa da palavra, eu e você estamos aí. E olha nós aqui, nós fomos lembrados na oração de Jesus. Jesus me amou e te amou e desejou que eu e você estivesse aqui, seguindo Ele. Ele rogou por mim, rogou por você. Ele rogou pela nossa unidade, Ele rogou ao Pai para que nós estivéssemos juntos dEle. Olha que lindo isso, a oração que Jesus fez por mim e por você, valeu. Olha você aí, entende? E Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele rogou por mim e por você, nós estamos aqui, e Ele rogou também pelos meus e pelos seus. Vamos já chegando aonde eu quero chegar, vamos lá.
Jesus também rogou por aqueles que não são cristãos e que vivem no mundo de hoje. Jesus rogou ao Pai por aqueles que são da nossa família e que não estão na igreja e que você deseja tanto que vai na igreja. Jesus rogou por eles. Jesus rogou por pela prole, pela minha prole que ainda vai vir, pela sua prole, pelos seus sobrinhos, netos, bisnetos que ainda vão vir ainda. Jesus rogou ao Pai por eles também. A oração de Jesus é eterna. A palavra é eterna. Entende? Nós fomos lembrados por Jesus. E estamos aqui hoje, ouvindo a palavra, rezando, buscando a Deus. A oração da unidade que Jesus fez me atingiu e te atingiu. Beleza? Deu para entender? Então, duas coisas que chamam atenção no comecinho da nossa reflexão. Jesus fazendo uma oração de unidade, pedindo ao Pai a unidade dos cristãos e daqueles que irão vir ainda. E você saber que nós e os nossos e os que vão vir da nossa família ainda, fomos alvos da oração de Jesus. Jesus rogou por nós. Ok, agora vamos fazer duas reflexões. A primeira reflexão é uma preocupação. Que preocupação que me traz esse evangelho de hoje? Ou melhor, não vamos usar essa palavra preocupação, mas o evangelho de hoje traz para mim e para você, que fomos atingidos pela oração de Jesus e estamos aqui. Este evangelho de hoje traz para mim e para você algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade, eu preciso ajudar Jesus na sua oração eterna. Jesus que lá 2000 anos atrás deixou escrito a oração de unidade dos cristãos, das pessoas ao Pai, é responsabilidade minha ajudá-lo em oração. Uma das obras de misericórdia espiritual, uma obra de misericórdia espiritual das que são, é rogar pelos vivos e pelos mortos. Rezar pelas pessoas. Então, a oração de Jesus não para através de mim e de você. Nós precisamos sempre rezar pela conversão das pessoas à fé. Entende? Rezar, orar. Eu me veio agora a lembrança de quando São João Paulo II visitou o Muro das Lamentações, lá na Terra Santa. O Muro das Lamentações é um pedacinho do templo, né, de Jerusalém que sobrou. Tem um pouquinho restaurado, mas ainda tem as pedras lá originais. E naquelas frestinhas, os judeus, o povo da religião judaica, eles têm o costume de fazer oração ali perante o muro de Jerusalém. E lá eles chegam, eles fazem lá as reverências dele lá, a genuflexão, eles catam aqueles papeizinhos com oração, e você nas frestas do muro, nas aberturas, cheios de papel de oração. O que João Paulo II fez? Foi lá rezar também. Mas ele não é cristão? Ele foi lá rezar no muro. Eu tenho certeza que ele foi lá pedir a unidade. Gente, que lindo isso. Eu me lembro como se fosse hoje a reportagem. João Paulo II chega no muro de Jerusalém, coloca a mão no muro e faz uma oração em silêncio profundo, fecha os olhos. É isso que Jesus quer de mim e de você. A oração dele não para em mim e em você. É uma oração contínua. Os cristãos de hoje precisam rezar pela unidade dos cristãos e pela conversão daqueles que não são cristãos. Rezar, não é discutir, não é bater de frente, não é xingar os outros, não, rezar. E aí João Paulo II enfiou também ali o pedido de oração. Pedido de paz, pedido de unidade, pedido de paz no mundo. Isso é que é cristão.
é a oração da unidade de Jesus que não para, que não parou e que vai continuar através de nós. Entende? Então, uma das responsabilidades que o Evangelho de hoje traz para mim e para você é rezar pela unidade e rezar pela conversão das pessoas à verdadeira fé, a Jesus. Nós precisamos parar de esconder a palavra certa, nós precisamos falar a verdade. As pessoas precisam se converter a Jesus Cristo. Paulo falava assim, Paulo tinha convicção, Paulo não aceitava, Paulo brigava, discutia, ele pregava, exortava, ele queria salvar as almas. E nós parece que a gente fica meio apático quando vai falar. Nós não temos convicção, parece que nós temos uma autodefesa. A gente não quer dar a cara pelo Evangelho. Nós precisamos rezar pelas pessoas se converterem ao cristianismo e à igreja que ele deixou. É uma realidade isso. Entende? Segunda responsabilidade, se colocar no lugar daqueles que não creem e que não estão na igreja. Sabe por quê? Se coloca no lugar de um pagão, de uma pessoa fora da igreja. É terrível. Quando eu me coloco no lugar deles, eu saio do meu mundinho e eu passo a ter caridade. Eu sinto compaixão das pessoas ao invés de criticar. É muito feio um cristão criticar quem não é cristão ou desprezar porque se diz católico, mas não vive, talvez, não vive um catolicismo bem firme, é um católico relaxado, e aí fica recebendo críticas dos próprios cristãos. Isso é feio, é feio. Então, quando eu saio do meu mundinho, do meu mundo espiritual, e me coloco na pele do outro, vou falar bem claro para você entender. Eu saio da minha caminhada e me coloco na pele de um drogado, de uma pessoa que mora na rua. Eu saio do meu mundo espiritual e me coloco na pele de uma prostituta. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu saio da minha caminhada, da minha espiritualidade e me coloco junto com os pobres que nem na igreja vão e nem batizados são. Quando eu faço isso, a compaixão entra no meu coração e eu começo a entender o Evangelho. Eu começo a ter compaixão das pessoas. Eu começo a viver o Evangelho com perfeição. Eu começo a ser um cristão de perfeição. Porque o cristão perfeito, ele ama o próximo. O cristão perfeito, meu irmão, minha irmã, ele luta pela unidade. Ele não luta pela divisão. Olha, o que eu estou falando aqui é palavra de salvação. Certo? Então, quando a gente sai do nosso mundo e se coloca na pele do pecador, do pagão, a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Olha lá aquela pessoa, nossa, olha o jeito que aquele cara tá, meu Deus do céu, que lá deve estar com uma casta de demônios sobre ele. Não, se coloca no lugar dele. Você gostaria de estar no lugar dele? Não, não gostaria. Eu falei, então, tenha compaixão. Tenha compaixão. Aí você passa a ter compaixão. Você passa a lutar pela unidade. Você passa a lutar pela salvação das almas. Você quer ver uma coisa muito bonita? É quando você tem uma espiritualidade, você está vivendo ali, lutando e conseguindo viver uma fé bacana, com sacramento, tudo certinho, e você acolhe aqueles que não estão. Você se aproxima daqueles que não estão. Você sorri com aqueles que não têm fé, que estão longe da igreja, que não têm sacramento. Você faz amizade, você se torna amigo dessas pessoas. Gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Você evangeliza mais do que se pegasse um púlpito, um ambão lindo de ouro, a Bíblia desse tamanho e começasse a pregar em 1000 caixas de som. É o trabalho formiguinha.
Eu tenho propriedade para falar isso porque eu atendo muita gente e muita gente não é da igreja, não está na igreja, diz que é católico, mas não tem sacramento, tá tudo meio que bagunçado e eu dou risada junto, a gente brinca, a gente dá a mão um pro outro, a gente se abraça, a gente se cumprimenta, a gente reza junto, a gente compartilha as coisas boas e as coisas ruins. É isso que Jesus quer. Entende? Desta forma, eu estou assumindo a terceira responsabilidade que eu estou querendo dizer para você: promover a unidade. 3 responsabilidades: ajudar Jesus na oração pela unidade, se colocar no lugar daqueles que estão longe, separados da igreja, que não são cristãos, que não estão na fé, que vivem uma vida que infelizmente sem Deus. Se coloca no lugar dele, que aí você passa a ter compaixão. E a terceira, promover a unidade. Se aproxima, promove a unidade, seja pontífice. Da mesma forma que Jesus é o pontífice, é a ponte que liga eu e você ao Pai. Sem ele nós não chegamos ao Pai. Você e eu temos no Evangelho de hoje a responsabilidade também de ser ponte para as pessoas. Gente, nem eu tinha preparado isso. Não tinha nunca pensado nisso. Ser ponte para as pessoas passar. Ajuda quem está ali do outro lado do abismo a atravessar para cá. Passar por cima do abismo sem se afogar, sem se queimar. Sem cair no buraco, ajuda as pessoas a atravessar o vale escuro, seja pontífice, promove a unidade, mostra que é cristão, caridoso, sorria para as pessoas, nada de rosto feio, entende? Olha que palavra que o Evangelho está trazendo para nós, olha que Evangelho tão simples está virando para nós um alimento tremendo. Tremendo. Ajudar Jesus na oração, rezar pelas pessoas, se colocar no lugar daquele que está longe, porque aí a gente começa a enxergar a vida de outra forma e ter compaixão das pessoas. Tem que ter compaixão das pessoas. E a terceira, promover unidade, ser igreja que ajuda as pessoas a atravessar o vale, ser ponte, pontífice. Ponte do quê? Ponte que liga as pessoas a Cristo. Talvez as pessoas não tenham Cristo. Talvez as pessoas não tenham Eucaristia como você tem. Talvez as pessoas não tenham Bíblia e nem sabem ler. Sabe quem é o Cristo? Sabe quem é a Eucaristia? Sabe quem é a Bíblia dessa pessoa? Você. Quantas vezes eu já fui a Eucaristia para os outros? Quantas vezes? Não pode ir na missa, não pode comungar, tomou posse da verdade, está buscando, mas ia no fim de semana receber uma oração. Era a missa da pessoa. E a Eucaristia da pessoa é o que está podendo neste momento. Você está vendo? Promover a unidade, trazer as pessoas para perto de Cristo da forma que você pode. Da forma que você pode ser igreja. Ser igreja para todo mundo, ser igreja dentro da igreja, ser igreja para os cheirosinhos, para as pessoas que estão perto de você, para a tua equipe, para o teu núcleo de servos, para o teu apostolado, para a tua comunidade. É muito fácil. Quero ver você ser igreja e pegar pessoas aí que você nunca viu na vida, te procura, e você vai, não, quem que manda? Vamos, senta aí. Sorri, chora, aconselha. Entende? A oração de Jesus hoje no Evangelho é a oração da unidade. Nós precisamos abrir um leque na oração de Jesus. O que eu posso fazer para promover a unidade na igreja, para promover a unidade das pessoas com Cristo? Essa é a minha preocupação e a tua todo dia como leigo. Nós somos leigos. Leigos. Nós não somos juízes,
nós não somos julgador dos padres, nós não somos estudados para querer apontar erros, se a igreja tem erro, se não tem. Nós não temos que preocupar com isso. Você e eu temos que acordar de manhã e respirar e falar: o que eu vou fazer hoje para promover, instaurar a unidade e o reino de Cristo na face da terra? Entende? Criticar a igreja, criticar os erros da igreja, não é isso o meu chamado e o teu chamado. Nós não temos nem estudo para isso. Nós temos que trabalhar, e o trabalho nosso é um sorriso, é uma alegria, é a partilha, é a acolhida, é ser ponte, é ajudar os outros a atravessar a fase ruim, rezando, intercedendo. Eu não sei, entendeu? Promover aquilo que Cristo deseja. Eu creio no Cristo, você crê no Cristo. O evangelho de hoje mostra ele fazendo a oração ao Pai pela unidade. Pai, eu quero que todos sejam um. Esses que estão comigo e os que vão vir ainda, que vão acreditar em mim por causa da tua palavra. Eles vão acreditar. Quando Jesus rezou desse jeito, ele rezou por mim e por você, e nós estamos aqui. Agora vamos continuar essa oração de Jesus com a vida. Na igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho. Toda vez eu falo isso. Entende? São responsabilidades que o evangelho traz para mim e para você hoje. De repente você está me ouvindo e você está longe da igreja. E você está sentindo no coração de voltar. De repente você está me ouvindo, você está longe da igreja, mas tem uma devoção tremenda com Nossa Senhora. Pois usa essa devoção para falar para as pessoas. Quanta gente atribulada que não chega perto de você. Se você reparar, no nosso dia, durante o dia, um monte de gente se aproxima da gente e nós podemos ser pontes para que a pessoa possa atravessar o vale que ela está passando. Que tremendo esta reflexão. Nem tinha escrito isso. Vamos ser ponte para os outros. Vamos sorrir. Acorda de manhã pensando o que você vai fazer de bom para ajudar alguém. Acorda de manhã pensando o que eu vou fazer de bom para que a minha igreja seja mostrada, para que a minha fé católica as pessoas possam ver e se converter pela palavra, pelo meu testemunho, possam ter desejo de vir para a minha igreja. O que eu posso fazer? Nossa preocupação de leigo é essa, tá bom? Então a minha reflexão está aí, tá? Lá do começo, a oração de Jesus, Jesus rezou pela unidade. Depois eu falei que é uma novidade boa para nós saber que eu e você estamos aqui hoje, porque Jesus rezou por nós naquele dia. E Deus teve misericórdia, nós estamos aqui hoje. Aí as responsabilidades do Evangelho, ajudar Jesus na oração. É obra de misericórdia rogar pelos vivos e pelos mortos. Reze pelos outros, reze pela tua casa, reze porque a oração salva. A oração você não tem noção, uma Ave Maria que você reza no teu rosário, ela vai lá para o Japão. Uma Ave Maria que você reza, ela vai lá para o Amapá, para o Iapoque, para o fim do Brasil e salva alguém lá. É verdade isso que eu estou falando. A oração salva. Se colocar no lugar das pessoas que sofrem, que estão longe, isso daí faz o nosso coração ter compaixão e promover a unidade, ser pontífice para as pessoas passarem sobre nossa vida e conseguirem chegar ao Cristo. Quando você vê que conseguiu chegar em Jesus, a pessoa conheceu ali, mas ela fica pegada em você, desapega, tenta tirar teu corpo fora. Faz igual João Batista. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós somos pontífices para levar para Jesus. Nós não somos Jesus. Entende? Ninguém tem que se apegar em nós. Nós temos que sim mostrar o nosso exemplo.
Se as pessoas seguiram um exemplo bom nosso, opa, beleza, joia. Mas te olhar como Cristo, assim, querer se apegar de começar uma certa idolatria espiritual, tem que parar, não pode. Tá bom? E o evangelho de hoje, além das responsabilidades que ele traz para nós, ele traz também uma tranquilidade. Qual é essa tranquilidade? Ora, é só analisar. Jesus, no evangelho de hoje, faz a oração da unidade. Eu disse que eu e você fomos atingidos por esta oração. E estamos aqui. Ora, se eu e você fomos atingidos, se nós fomos alvo da oração de Jesus, não foi só nós. A minha família, os meus familiares, a tua família, os teus familiares, foi alvo da oração de Jesus. Jesus rogou por eles também. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus é atendido pelo Pai, sim ou não? Sim. Então eu posso ter a tranquilidade que, no tempo certo, aquela que eu rezo dentro da minha casa, também vai chegar no eixo. Ei, glória a Deus! O Evangelho a gente nunca perde. A palavra nos dá a vitória. Jesus é atendido, Ele rezou pelos teus também. Tenha paciência. Espera o tempo de Deus. Mais uma vez, eu vou falar. O exercício da entrega. Entregou, desapega. Você vai ser atendido. Entende? Santa Mônica rezou para Santo Agostinho quantos anos? 30, 32 anos? É chão, hein? E não desanimou. Quando chegou o tempo desse homem converter, Deus converteu ele e acabou. Não adianta. Cada um tem o seu tempo. Respeita o tempo. Mas a pessoa está terrível, está demais. Olha, se continuar assim eu tenho medo até de morrer. Porque está num caminho errado, não sei o quê. Dobra, triplica, 4 vezes mais a oração que você faz. Não tem outro caminho. Ajuda Jesus na oração dele. Jesus rogou por este aí da tua casa, que você quer tanto a conversão dele. Jesus rogou, ajuda Jesus nessa oração. Manda a oração para o céu. Manda a oração para o céu. Manda a oração para o céu. Não é isso que Nossa Senhora pede nas mensagens do livro azul? Nossa Senhora fala assim, ó. Eu preciso da vossa oração. Me dê oração para que eu possa agir. Porque Nossa Senhora ela vai com as mãos cheias de pedidos, de súplicas, de oração na presença do Senhor para mostrar minha vida e a tua para Ele. Para a misericórdia ser derramada. Nossa Senhora pede, rezem, meus filhos. Quando ela apareceu em Fátima, que ela fez assim com o braço, e o chão abriu, os 3 pastorinhos viram as almas lá queimando no fogo do inferno. Nossa Senhora fechou o chão, pediu desculpa para as 3 crianças e falou, vocês viram aonde estão indo as almas? Vocês viram? Pois bem, não há quem faça penitência e se sacrifique por elas. Este é o destino das almas dos pobres filhos meus pecadores. Nossa Senhora está falando. Rezem mais, rezem mais, rezem mais. Olha que reflexão boa que nós fizemos hoje. Pega a verdade da palavra. Você foi vítima da oração de Jesus, alvo. E você está aqui. Os teus também foram alvos da oração de unidade de Jesus, de conversão, de ser um. Pegue as responsabilidades do Evangelho. Vamos continuar, prosseguir a oração de Jesus, rezar pelas pessoas. Vamos se colocar no lugar daqueles que estão longe, que aí nosso coração muda. Vamos ter compaixão, vamos ser ponte para que as pessoas atravessem o vale tenebroso que elas estejam passando e cheguem a Cristo da maneira mais simples. Entende? E fique tranquilo que um dia você vai ser atendido no teu desejo. Esse familiar, essa pessoa que você reza tanto, vai voltar para Deus também. Vai.
quero terminar a nossa reflexão, rezando a Ave Maria, mas com uma passagem da vida de Madre Teresa de Calcutá, que montou no carro, eles iam levar Madre Teresa para se encontrar com o Papa. Na trajetória do caminho, ela viu uma pessoa de rua jogada no chão, passando por necessidade, passando mal. Ela mandou parar o carro, começou ali querer cuidar daquela pessoa, pegar aquela pessoa, a pessoa que estava guiando o carro, a madre, e o Papa. O horário já está indo aí. Ela falou, o Papa vai ter que esperar. Entende? Está aqui meu encontro. Jesus está aqui, o Papa vai ter que esperar. Entende? É outra ocasião também que ela estava indo na missa e encontrando uma pessoa de rua, pararam o carro, ela desceu para cuidar daquela pessoa. Madre, a senhora não vai na missa? Falou, a minha Eucaristia hoje está aqui. A comunhão dela ia ser cuidar, acolher aquele doente, aquela pessoa de rua. Você está vendo? Pessoa que promove a unidade no mundo, pessoa que faz a diferença. Você quer fazer a diferença? Toma o evangelho de hoje como a tua escola. Promove a unidade. A igreja tem aí em volta um monte de católico que enche o saco, fica criticando a igreja, fica dentro de casa, não serve para nada, não faz. Quando eu estou falando assim, eu não estou falando de você que é uma senhora, uma mãe, dona de casa, que tem seus cuidados, nem tem como você sair de casa. Eu estou falando de pessoas que se dizem missionários e nem de casa saem. Só serve para aqui na igreja, ó, pregar o pau na igreja. Não estão obedecendo a palavra de Jesus de hoje. Então vamos nós obedecer. Faça de tudo para mostrar Jesus. Faça de tudo para que a tua fé seja virtuosa. Faça de tudo para promover a unidade, para promover a paz. Assim nós vamos atrair mais pessoas. Amém? Amém? Vamos rezar a Ave Maria? Vamos rezar? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu toquei no assunto de você que é uma senhora, uma mãe, e não tem como você ficar saindo para fazer missão. A tua missão é a oração, tá? A igreja precisa das pessoas que rezem pelos missionários, que rezem pelos padres, que rezem pelo clero. Essas pessoas são pedras preciosas e talvez você pode ser uma delas. Então, faça o teu apostolado com oração. Faça o teu apostolado com intercessão. Reze na tua casa. Faça pedidos pela igreja. Faça pedidos pelos missionários. Olha que lindo. Está vendo? O reino de Deus é assim. Quando você não pode fazer uma coisa, você faz outra. Que bom. Tá bom? Vamos rezar a Ave Maria. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a promover a unidade e dar seguimento naquilo que Jesus quis. A unidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Amém? Obrigado por você ter participado. Deus te abençoe, viu? Se você tirou alguma coisa boa desta reflexão, mande para alguém, compartilha. Assim as pessoas possam ver que nós da página da Fraternidade desejamos a unidade e não a guerra, tá bom? 1 milhão de beijos no teu coração. Daqui a pouco a gente se vê. Deus te abençoe.